Olá, eu sou o Reverendo Sandro Valérios. Quero mostrar para vocês um pouquinho do sistema Concilium, um sistema para gestão de reuniões conciliares, gestão do concílio, né? Presbitérios, sínodos e por aí vai, tá bom? Gestão fácil para concílios da IPB. Eu fiz uma sequência aqui só para apresentar, o pessoal estava reclamando que eu não tenho nada para falar do concílio, porque eu só sei falar sobre ele quando me perguntam, mas aí eu alcanço poucas pessoas com isso. Já tem alguns presbitérios utilizando. A ideia dele é essa mesmo, é facilitar a gestão, principalmente de documentação. Eu estou focado em facilitar a vida do secretário executivo. 10 anos como secretário executivo de um presbitério grande, que demandava muito documento, muita informação e muitos membros conciliares também. Então, isso me fez querer desenvolver uma ferramenta para esse auxílio, para essa ajuda, tá? Para ajuda dessa gestão aí. Basicamente, a ideia dele, o que ele faz é ajudar no trânsito de documentos, envio e recebimento de documentação, disponibilidade de informação ou facilidade de acesso de informação conciliar, produção de relatórios e apoio operacional. Apoio operacional, apoio durante as reuniões também. Ele dá algum apoio, não faz todo o apoio, porque já tem o Icalvinos que faz toda a parte, né, mais de trabalho de comissão, relatório de comissão, confecção de atas, tudo isso que ele faz muito bem. O papel desse sistema não é concorrer com o Icalvinos, muito pelo contrário. Ajudar a vida do secretário executivo que está operando esse Calvinos. Só que para isso funcionar, há uma diferença aqui, né? O modelo do Calvinos, ele trabalha em cima de uma sigla de presbitério e aí ele tem os usuários padrão. No Concilium não, você vai ter três tipos de usuários que a gente costuma utilizar, que a gente vai trabalhar. A secretaria executiva e não a pessoa do secretário executivo, o que significa que não é o cadastro da pessoa que está sendo o secretário naquele momento, mas sim da própria secretaria. Então ela tem que ter um endereço eletrônico próprio, basicamente isso. Aí também a igreja, também a personalidade igreja, também tem no seu cadastro. Não é do pastor da igreja e não do pastor, no caso, no lugar da igreja. Né? O pastor vai ter o cadastro dele também aqui, só que qual que é a diferença? A diferença é que o usuário igreja trabalha os relatórios e documentos da igreja e do envio desses documentos para o concílio. Então, quando o conselho, por exemplo, manda uma consulta, responde a uma consulta, envia algum documento, é o conselho mandando isso para o presbitério, e não o pastor. O pastor vai mandar o relatório dele, vai fazer confeccionar o relatório dele no usuário dele. A gente precisa ter esses três tipos de usuários cadastrados. E aí, entendendo aquele slide anterior, que são as quatro atuações, os quatro campos em que o concílio vai trabalhar, eu vou explicar um pouquinho deles para vocês poderem entender. O que eu quero dizer com trânsito de documentos? É o despacho do documento de pastores, igrejas, até do próprio concílio, enviando isso para o sistema. E esse sistema, então, faz também a recepção desses documentos. Então, principalmente quando as igrejas e os pastores mandam a documentação, a secretaria executiva ela é notificada e isso gera um protocolo. Então, você tem aí a data do envio e tal. E outra, mandou um documento, esse documento está errado, precisa refazer, você deleta ele, envia de novo. É bem tranquilo, é bem facinho, bem intuitivo. E aí os downloads também, que pode ser os downloads não só dos documentos que foram enviados das igrejas e pastores para o presbitério, aí só o secretário executivo consegue, porque esses dados são privados, mas também o envio de dados do presbitério para as igrejas e pastores, que são dados públicos, e aí você pode fazer o download desse material, seja um relatório, seja uma convocação, seja uma notificação do presbitério, isso tudo é feito via sistema e fica disponível para download em qualquer lugar, isso que é a questão. O sistema ele funciona tanto na tela do celular como na tela do computador, do tablet. Em tablets assim, ele vai funcionar normal. O sistema é para ficar à mão e ficar pronto para ser utilizado. Então, nossa, eu preciso reajuste de côngruа no presbitério. Vai lá, está lá disponível, download, baixa esse documento rapidinho. A ideia é facilitar e agilizar o trabalho. Quando a gente fala então de informação, dados importantes à mão, né, de forma simples e dinâmica, eu estou falando justamente de informações
que parece corriqueira, mas são importantes e a gente às vezes não dá tempo de esperar o secretário responder. E isso você pode ter à mão lá. Por exemplo, a estrutura conciliar né, do seu presbitério. Quem são os pastores do presbitério? Quais são as igrejas do presbitério? Quem são os presbíteros que estão na igreja tal? Então, isso tudo facilmente à mão. Além disso, você tem também a carteira de ministro digital, que também existe no sistema aí Calvinos, é praticamente a mesma coisa, tá? Não tem nada de diferente, mas é um acesso rápido e está lá disponível à mão. E além disso, você tem também os documentos-chave, né? Como eu disse, eles ficam disponíveis para download, é só o seu secretário executivo enviar esses documentos e deixar eles disponíveis. Então, precisa do Estatuto do Presbitério, precisa do regimento interno do presbitério, precisa de relatórios de resolução de concílios, precisa de relatórios de resolução do próprio presbitério, precisa de qualquer informação que é importante e precisa ficar à mão, as igrejas precisam consultar, precisa ter acesso, é só o secretário executivo subir esse documento e deixar lá, vai ficar disponível para download, ok? Bom, além disso, o sistema também tem aí o auxílio na produção de relatórios. Você consegue produzir os relatórios de estatística, então cada igreja vai poder gerar o seu relatório e faz isso online, né? Não é uma planilha mais, aquela planilhazinha, isso é vantagem para o secretário executivo principalmente, tem que ficar preparando 30 mil arquivinhos para ficar desmandando um por um daí. Não, é tudo via sistema. A igreja logou, a igreja acessou o usuário dela, vai lá e preenche online. E a vantagem é que quando todas as igrejas enviaram o seu relatório estatístico, o secretário executivo vai lá e faz download da estatística consolidada já de todo o presbitério. Então ele não tem antigamente, pelo menos nos presbitérios estão usando o concílio. A comissão de estatística tem que pegar todos os documentos, criar uma planilha gigantona e ficar colocando um por um e ficar somando campo a campo, fazendo lá a formulazinha lá, e ainda que seja prático fazer fórmula, o relatório tem centenas de células, você tem que ficar juntando todas elas, montando, depois tem que checar e você esquece uma aba, pronto, já dá erro. O sistema faz isso. Está automático, né? Está facinho. Bom, além disso, tem também o apoio no relatório do conselho, disponível online. Você preenche isso no sistema Concilium. Cada igreja vai lá acessando o seu usuário, assim como a estatística, ela também preenche o relatório do conselho. E para o pastor tem o relatório do ministro, que já importa muita coisa do perfil dele, dados de família, dados de ordenação, dados básicos dele, já vem tudo importado, você não fica preenchendo tudo, já tinha feito o cadastro lá no sistema, não tem que ficar preenchendo de novo essas informações, está tudo lá, tudo à mão. Aí faz todo o relatório lá, preenche todo o relatório bonitinho, o relatório do ministro. Todos esses relatórios você faz o download do PDF e é só subir no Concilium daí para o secretário executivo poder ter acesso a isso. É tudo muito simples e fácil e rápido, essa que é importante. Ah, e seguro também, né? Tem esse detalhe, é seguro também. Bom, e o apoio às reuniões, aqui são alguns itens que a gente acrescentou. Eu falo a gente porque eu acabei tendo vários parceiros aí que ajudou a modelar esse sistema. Um abraço ao presbitério do Amazonas, que tem aí uma centena de conciliares e a reunião deles demora assim, quase que uma semana toda. Esse sistema aqui, também nessa parte de apoio operacional, ajudou eles na reunião deles. Né? Você tem as chamadas que podem ser feitas online. Então, quando você faz a chamada, você vai fazer a chamada da igreja, você vai listar lá os presentes, os ausentes, você já aparece quais são os presbíteros que estão credenciados. E aí é só você ticar qual é o presbítero que está presente. Aí você faz o download da chamada das igrejas, download da chamada, e já está com o documento pronto para arquivar junto. Quer dizer, se o seu presbitério arquiva, tem presbitério que só guarda o PDF e tal. Então você tem todos esses dados, facilmente você faz. E detalhe, né, a chamada ela é mantida a partir da credencial que também é feita pelo sistema. Então, quando você está fazendo o cadastro da igreja, você vai lá e diz quem são os presbíteros, pode carregar a foto dele, coloca o e-mail, coloca o telefone dele, e a gente já tem esses dados aí. A partir desses dados credenciais, que aí você pode baixar a credencial para enviar para o sistema, você consegue fazer a chamada também. E isso aí o secretário lá, o primeiro secretário, acessa lá o navegador, está lá com o Icalvinos fazendo a ata, não tem problema nenhum. O segundo secretário daí, né, fazendo a ata, abre o navegador no concílio, entra como usuário da Secretaria Executiva, e aí ele faz a chamada, pronto, aí imprime a chamada, e essa chamada prepara já
para a parte de votação também, que toda a parte de votação pode ser feita online, tanto votar pautas, né? Você precisa fazer um escrutínio secreto para decidir lá uma situação, uma ordenação, um sermão-prova, ou até mesmo um assunto que ficou delicado demais no plenário e alguém pediu voto privado. Aí então você vai fazer, você faz pelo sistema, você lança o assunto e aí cada usuário, o representante entra com o login da igreja, o pastor entra com o login dele, o secretário organiza a votação, libera e aí todo mundo vota e você tem lá o quadro, lá as votações realizadas. E também a votação de eleição também, né? A eleição de cargos também pode ser feita pelos sistemas. E os eletivos, tanto para votar quanto para ser eleito, são justamente aqueles que estão presentes, né? Então, se um pastor lá não está presente, se ele tentar entrar no aplicativo para votar, ele não vai conseguir. E isso aqui ajuda também na questão da participação online. Às vezes a pessoa está online, ela quer participar da votação, ela está presente na reunião de forma online, assistindo por vídeo, sei lá como, vídeo chamada, mas na hora de votar, como é que ela faz? Ela vai cochichar para alguém o voto dela? Não vai dar, ela vota pelo sistema. Então você tem aí, isso é um apoio, um apoio operacional durante as reuniões, né? E tudo isso para quê? Para você ter um apoio também para o trabalho do secretário executivo. O secretário executivo, ele é definitivamente a pessoa que mais trabalha num presbitério, a pessoa que mais se ocupa. Ele trabalha dias antes da reunião acontecer e continua trabalhando dias depois da reunião acontecer. Ele opera durante os interregnos. Então, para responder a consultas, para responder pesquisas, para entrar em contato, para fazer ofício, todas essas coisas o secretário executivo está trabalhando. O primeiro secretário vai voltar a trabalhar quando? Quando a CE é convocada ou durante a reunião, que ele faz o papel do mesa. É basicamente isso. Depois não tem mais. Mas o secretário executivo não. Então, a ideia de fazer um sistema é justamente para apoiar o trabalho do secretário executivo, concentrando todas as informações, auxiliando na comunicação. Gente, o secretário executivo tem que ficar entrando em contato com um por um, pronto, despacha pelo sistema, acabou. Ou então ficar caçando nos e-mails lá o que todo mundo mandou, disse que mandou, mas não mandou, não tem. Tá lá no sistema agora, né? Mandou, tá lá, vai aparecer para os dois. E está lá a data do envio, lá, a data e a hora do envio do arquivo. Se não cumpriu o prazo, pelo menos vai saber que não cumpriu de verdade, não vai vir com aquela conversa, eu mandei, acho que deu problema no seu e-mail e tal. E por fim também, reduzir o trabalho, eu coloquei mecânico, que não é trabalho braçal, a ideia de trabalho braçal, né? Relatório, muita coisa assim que acontece, por exemplo, preparar o relatório para sínodo mesmo, né? O secretário executivo acaba elaborando isso, fazendo a leitura das estatísticas. É muito, então consolidar as estatísticas para ele, já antecipar muita coisa. Todos os documentos que foram recebidos, o secretário executivo faz um download, não só do documento, mas da lista de documentos, com a data, com a hora, com quem enviou. Então ele tem ali praticamente um inventário na mão dele, já produzido pelo próprio Concilium, né? Essa que é a ideia. É isso que o sistema Concilium promete fazer. E se você estiver interessado em conhecer mais, pode entrar em contato comigo aí, minhas redes sociais e também o meu WhatsApp. É só o WhatsApp, tá, gente? Não adianta telefonar para esse número que ele não atende, tá? Ele só recebe o WhatsApp. Se quiser uma apresentação, alguma coisa assim. A ideia desse vídeo aqui era só apresentar o sistema, só para conhecer o que é o sistema Concilium, tá bom? Aí eu vou postar alguns tutoriais sobre cada etapa dele, assim ficar mais fácil para todo mundo perceber como é que ele funciona. E é isso, tá? Quero agradecer. Até mais. Forte abraço.